Kevin Oliveira, boa noite. Pi, com H no final, então Pi. Tem alguma hipótese para o porquê dos personagens da Bíblia sempre viverem centenas de anos? Um colega tem uma hipótese de que eles contavam a idade em estações do ano. Obrigado pelo conteúdo. Uma boa hipótese, não sei. Na verdade é o seguinte, a maior parte desses personagens que são ditos que viveram vários e vários séculos são personagens fictícios. Né? Então Abraão não existiu, né? Como é que fala? Como é que é o outro lá? Israel não existiu, né? O outro... Moisés não existiu, Matusalém não existiu, essas pessoas não existiram. Ou se existiram, eram tão diferentes do que foi feito delas que dá para dizer que não existiram. Né? Mesmo que tenha tido um indivíduo humano que inspirou Moisés, que inspirou Abraão, não eram o Moisés e Abraão, não eram. Ponto. Essas pessoas não existiram. Os patriarcas não são reais. O que provavelmente acontece é que os patriarcas e tudo mais, eles representam povos. Então, cada um dos patriarcas representa um povo. E quem escreveu esses livros da Bíblia, escreveu para criar uma história de origem desses povos, que eram povos irmãos, povos ali, tudo próximos ali, né, daquelas regiões ali, as 12 tribos, né, que eles falam, e isso tudo, né, explicado através dos patriarcas. Então falaram, olha, você tem os cananeus, você tem os moabitas, você tem não sei das quantas, e todos esses povos teriam que ter uma origem. E aí eles deram essa explicação dos patriarcas. Então, a ideia da longevidade do patriarca, eu acho que você tem que levar mais em conta da ideia da longevidade do povo, do tempo que se passou daquele povo, e não necessariamente daquela pessoa, daquele indivíduo, que é um indivíduo lírico, digamos assim, é um indivíduo metafórico, entendeu? Então Abraão é um indivíduo metafórico. Não é uma coisa assim. Os patriarcas seriam alusões, seriam alegorias aos povos que eles representam e que eles tecnicamente teriam dado origem. Essas interpretações que eu li nos livros de interpretação bíblica que eu li, que não possuem um viés religioso. Obviamente que quem é cristão ou judeu é fervoroso, né, ou pelo menos que acredita de fato no livro, né, que não seja um judeu só étnico, por exemplo, né, que seja religioso também, vão dizer que eu estou falando uma heresia. Mas a verdade é que, se você for olhar a parte de historiografia e literatura laica, ninguém vai discutir muito isso com você, né, que os patriarcas não existiram. Então, apesar de ser uma ideia interessante essa questão de contar a idade em estações do ano, e isso justificaria porque que uma pessoa viveria 900 anos, na verdade não justificaria, porque 900 dividido por 4, né, Adão, Eva, essas coisinhas viveriam 900 anos, 900 anos dividido por 4, ainda é tempo pra cacete, né, dá 230, mais ou menos, não, menos, 225, 225 anos, né? Então, não tem como ser isso, não tem como ser essa contagem. Então, o mais provável, né, é que essa contagem seja como uma alegoria para a duração daquele povo, né? Uma duração que eles presumiam que o povo tivesse. Não necessariamente uma duração real, mas a duração de percepção, a percepção de duração de antiguidade daquele povo que quem escreveu o Velho Testamento tinha. Não o Velho Testamento, né, mas quem escreveu o Gênesis, principalmente, né, e o Êxodo. Então seria isso, tá? O Gênesis, ele é essencialmente um livro alegórico, tá? Eu não acredito que haja particularmente nenhuma parte histórica de fato no Gênesis. Quando você vai ver livros de historiadores laicos e que interpretam a Bíblia do ponto de vista arqueológico, histórico, literato, etc., etc., sem um viés de fé cristã, a maior parte desses historiadores, eles começam uma história factual do Velho Testamento no rei Davi. Quando o templo já existia, ou pelo menos estava sendo construído, então o rei Davi e o rei Salomão. Davi e Salomão existiram. E já tinha o reino de Israel, o reino de Judá. Então, essa parte é histórica. Essa parte você pode dizer que já aconteceu. Enfim, então, ficar tentando entender como que... não, Matusalém viveu 1000 anos, mas na verdade ele viveu 100, as pessoas calcularam como 1000. Isso daí meio que é inútil, porque Matusalém não existiu. Então, não é um cálculo real para uma pessoa particularmente longeva. Matusalém não existiu. É isso.